coisa? Acho que não. Se eu errei, você me avisa, pelo amor de Deus. Vamos lá. Aí, multiplica aqui desse lado, você vai ter 2 epsilon alfa mais 2 alfa somatório n igual a 1 infinito z alfa n sobre epsilon elevado a n menos 1 menos alfa vezes isso. Então você vai ter alfa menos 2 alfa 2 somatório dz alfa n de alfa n igual a 1 infinito 1 sobre epsilon elevado a n menos 1. Esse é o produto desse por esse. E aí você tem menos alfa 2 beta de alfa somatório n igual a 1 até infinito vezes alfa n de alfa 1 sobre epsilon n, certo? Agora o tempo que estava me sacaneando, agora vai embora, desgraçado. Olha aqui. Esse cara aqui é igualzinho a esse cara aqui. Certo? E agora eu vou procurar nessa equação, né, o 2 alfa epsilon, que é o termo de ordem epsilon, também cancela aqui. Certo? E o que eu vou procurar são os termos de ordem epsilon elevado a zero. Agora existem termos de ordem epsilon elevado a zero. Aqui. Esse aqui é um termo de ordem epsilon elevado a zero. Alfa beta de alfa. Aqui eu tenho z alfa n sobre epsilon n, n igual a 1 até infinito. Então esse cara tem pelo menos um cara 1 sobre epsilon. Então esse cara não contribui para epsilon elevado a zero. Né? Então, para epsilon elevado a zero, né, a gente tem de um lado aqui alfa, beta de alfa, e aqui eu tenho que procurar alguma coisa proporcional a epsilon elevado a zero. Aqui não tem nada de epsilon elevado a zero, mas aqui tem. Né? Então, aqui eu tenho menos 2 alfa 2 dz alfa 1 de alfa, que é justamente o termo n igual a 1, que é 1 sobre epsilon elevado a zero. Então, a contribuição aqui vai ser dz alfa 1 de alfa. Certo? Corta um alfa de cada lado. Você tem aqui a sua definição da sua função beta. Agora deu certo. Você vê que ali está tudo finito, tá certo? Porque, como é que foi definido esse z alfa 1? Ele é o coeficiente do termo proporcional a 1 sobre epsilon, na expansão do z alfa. Tá certo? Isso é finito. Isso é uma função de alfa que é finita. Tá certo? Pode mandar epsilon para zero, não tem problema, o cara é finito. Tá certo? Então, sua função beta é calculada em qualquer ordem de teoria de perturbações, procurando, vamos supor, um loop, 2 loops, 3 loops. Você vai procurar o termo de ordem 1 sobre epsilon na tua constante de normalização. Vai pegar o coeficiente de 1 sobre epsilon, é com esse coeficiente que você calcula a sua função beta, fazendo uma conta tão babaca quanto essa. Sem problema nenhum. Só uma coisa, por que o z de alfa podia depender, eu sei que isso é permite divergir, beleza, mas por que isso é uma singularidade essencial? Eu acho que eu não consigo expandir em polos, não consigo expandir em volume. Não, não pode ser. Por quê? Não pode ser por uma razão intrínseca da regularização dimensional. Porque a grande jogada da regularização dimensional é que todos os resultados, todas as integrais de Feynman estão sempre expressos em termos de função de gama. As
integrais genéricas que você tiver estão sempre expressas pelas funções gama. As funções gama que vão produzir essas divergências nos polos das funções gama. As funções gama não têm singularidades essenciais, elas têm singularidades em polos, são funções meromórficas. Entende? Então você sempre vai, quando você coletar todas as singularidades que você tem, as suas singularidades vão dar polos simples, polos duplos, polos triplos, então, tudo bem, vai ter 1 sobre epsilon 2, 1 sobre epsilon 3, de acordo com a ordem que você vai avançando, pode ter. Mas, nada além disso. Então, essa é uma característica da regularização dimensional. Na verdade, é uma das fortes razões para as quais a regularização dimensional é boa. Tá certo? Porque ela permite que você se organize a tua estrutura de divergências de um jeito que é essencialmente simples. Tá certo? Tem mais. Agora, você pode continuar a pegar os termos de ordem 1, de ordem 2, né? Em cima dessa equação aí que a gente está. Né? E você vai encontrar outras equações relacionadas aos termos de ordem superior, Z alfa 2, Z alfa 3, Z alfa 4. Vou escrever essas equações, não vou deduzir não, porque elas são importantes, mas elas são importantes para que a gente entenda certas coisas sobre o processo de renormalização. João, o que é o Z alfa N? É um cara que eu calculo, certo? Não tem nada a ver com essa conta. Eu calculo por outras coisas. Você calcula aqui. Sim. Você calcula esse cara, né? Aí cada um deles você calcula também com aquele critério, né? Que tipo de constante de normalização você vai usar, né? Você vai colocar contratermos, né? Multiplicados por esses Cs, você vai escolher os Cs com algum critério. Isso a gente fez só para a função de dois pontos fermiônicos. Sim. O Z era 1 mais C, 1 menos C, uma coisa assim. Z2F é 1 menos C2F. E C2F é o cara que vinha na frente do contratermo. Você escolhia ele de modo a absorver as divergências, né, da função de Green. Lembra disso? Não é assim, você calcula. Você calcula o C e com o C você monta o Z. Então, a gente sabe todos os N, a gente C alfa N. Em tese, sim. Em tese você calculou naquela ordem perturbativa, você sabe. Então, o que essas equações vão dar pra gente? O que essas equações vão dar pra gente para localizar os é 1 sobre epsilon, 1 sobre epsilon 2, assim por diante. Vou escrever agora para você. Tá. Isso é super interessante isso. Ó. Só falta um. Não vai dar para esgotar hoje. Eu podia ter almoçado, cara. Sacanagem, né? Eu esqueci de multiplicar esse cara aqui. Você ó, eu fiquei lá, tipo, é bom, cara, porque você fazendo uma coisa devagar na frente dos outros, você acaba percebendo onde é que você errou. Legal. As outras equações, para os outros polos, 1 sobre epsilon, 1 sobre epsilon 2, 1 sobre epsilon 3, etc., vão dar equações relacionando esse Z alfa N entre si. Vão ser assim, 2 alfa, dz alfa, N mais 1, B alfa, vai ser igual a menos delta de alfa, Z alfa N de alfa mais alfa, dz alfa N de alfa, e aqui N igual a 1, 2, assim por diante. Olha só que legal.
essas equações, elas, em princípio, elas têm que ser satisfeitas identicamente, certo? No final das contas. Mas o que interessa é que a estrutura do cara n mais 1 está sendo determinada pela estrutura do cara n. Tá certo? Então o cara 1 é o cara que determina todos os outros. Tá certo? Se você tiver o cara 1, em princípio, você sabe todos os outros. Resolvendo essas equações aqui. Eu boto 1, descobre o 2. Aí boto 2, descobre o 3, mas ele vai ser função do 1. Boto 3, descobre o 4, mas ele vai ser função do 1, e assim por diante. Então, toda a teoria, toda a estrutura de divergência, todas as constantes que vão, né, Z alfa 2, 3, 4, assim por diante, são função do Z alfa 1, são função da estrutura em 1 sobre epsilon da sua teoria. E a constante de integração? Eu tenho uma condição de contorno aí. E essa condição de contorno? Bom, condição de contorno. Por exemplo, tem que ter o Z alfa 2 em algum ponto. Uma condição de contorno razoavelmente óbvia é a seguinte: todos esses Z alfas, quando o alfa é igual a zero, eles têm que ser zero. Tá certo? Tá. Se o alfa for zero, isso aqui tem que ser 1 e acabou. Então, não tem problema. Você tem uma condição de contorno para essa equação. Né? Isso vale, inclusive, para o Z alfa 1, né? Também. Embora o Z alfa 1 ele seja um dado de input, né? Z alfa 1 é um dado de input. Você calculou o Z alfa 1. Então, o Z alfa 2 você resolve pela equação diferencial, mas sujeito a essa condição de você tem que impor que ele é zero quando o alfa é igual a zero. Né? Tá certo? Em princípio, isso pode dizer simplesmente que ele tem uma estrutura proporcional a alfa, entende? Aí você, como é uma equação de primeira ordem, você não tem mais nada para integrar. Então você vai ter alfa vezes alguma coisa mais uma constante. Quando você mandar alfa para zero, esse pedaço já dá zero, essa constante aqui tem que ser zero também. Estou sonhando aqui. Eu acho que é por aí. Estou pensando agora na sua pergunta. Então, isso é uma coisa muito legal da estrutura, né? Da renormalização, não é nem do grupo de renormalização da sua estrutura, da renormalização da sua teoria. Né? A gente está falando da função beta, mas você pode pensar, você está falando da função beta como algo que é finito, como função da sua constante de acompanhamento renormalizada ser finita. Então, a constante de acompanhamento renormalizada ser finita é uma propriedade da teoria renormalizada. Então, isso daqui é uma afirmação sobre o procedimento de renormalização em geral. Né? Que a estrutura de polos das constantes de renormalização é completamente determinada pela primeira ordem, certo? Pela ordem 1 sobre epsilon. Certo, gente? Bom, então, resta comentar aqui que você pode calcular, e o Pascoal faz isso explicitamente, né? A função beta da QCD. Né? Então, vamos só colocar o resultado aqui. Eu não vou encher muito o saco de vocês escrevendo quem é o Z alfa, identificando o termo de ordem 1 sobre epsilon. Isso tudo é possível fazer caso você queira. Né? Mas aqui você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que olhar quem é a constante de normalização de carga, Z alfa, olhar a estrutura dela e puxar o termo proporcional a 1 sobre epsilon. A constante que multiplica o termo proporcional a 1 sobre epsilon. Né? E aí faz essa conta e você tem a função beta. Né? A nossa função beta
caso da TCD, ela vai ser uma coisa desse tipo. Alfa sobre π, delta 1, mais alfa sobre π ao quadrado, delta 2, mais etc. Você vai poder exprimir com uma série de potências em alfa, tá certo? Com esses dois coeficientes. O nosso coeficiente delta 1 é importantíssimo. A gente vai falar sobre ele na aula que vem. Né? Esses fatores aqui são fatores de teoria de grupos, de SUN em princípio. Né? Delta 2 vai ser 1,5 menos 17 sextos, 5 terços, C2G, TG, F, certo? Todos eles são alfa sobre π elevado a n vezes n. Todos eles são alfa sobre π elevado a n vezes n. Isso, exatamente. Isso aqui, né? Alfa sobre π, delta 1, alfa 2 sobre π, delta 2, assim por diante. Tem um delta 3 que eu não vou anotar. Aqui anotado, esses aqui são os razoáveis, enquanto ocupa 3 linhas, né? E etc. Ele indica onde é que os caras calcularam o beta 2 e o beta 3. Claro que nos esquemas MS e MS bar, se você mudar esses esquemas, esses caras aqui estão calculados em MS, se não me engano. Entendeu? Ele não fala. O beta 1 é o mesmo em MS e MS bar. O beta 2 é que eu acho que varia. Aí tem que ver se o cara calculou em MS ou MS bar. Né? E ele dá as referências de quem calculou o beta 2 e o beta 3. Né? Com isso já dá para começar a brincar com a constante de acoplamento efetivo, que é uma das brincadeiras que nós vamos fazer na aula que vem. Tá certo? E aí nós vamos poder falar em liberdade assintótica, né? Essas coisas. Isso é MS, né? Eu acho que é MS, mas não tenho certeza. Ele não fala aqui. O beta 1 é o mesmo, tanto faz com MS como MS bar. Não tenho certeza que o beta 2 também não é o mesmo. Do beta 3 em diante, acho que as coisas começam a depender do esquema. Se eu fizer esquema de momento, o beta 1 vai ser igual. A princípio, eles seriam iguais. Bom, aí ele faz a conta para parâmetro de gauge, né, a função delta, né, que é a função de evolução do parâmetro de gauge, funções γ-A, que são as funções de evolução das massas, também calcula tudo isso. Né? É um bom livro para quem precisar disso algum dia, assim, dessas coisas. Agora, ele é também um bom livro para você aprender a calcular isso. Né? Eu acho que essa aqui é um caminho legal. Na aula que vem, eu vou tentar limpar um pouco essa questão que você colocou, que eu acho que é uma questão importante, sobre essa estrutura, né, de dependência em epsilon do beta, certo? Eu acho que você também pode tirar essa estrutura como uma estrutura recursivamente, através dessa equação que está aí. Acho que isso aí também, você pode supor que ela não é singular, mas tem uma estrutura de zeros, não uma estrutura de polos, né? E tirar essa estrutura que ela só é isso, entende? No final das contas. Acho, mas só juro na aula que vem, nessa aula não juro não. Então, vamos fazer isso. Nós vamos analisar na próxima aula como é que a constante de acoplamento pode
funcionar de acordo com o comportamento da função delta, certo? Se a função delta é crescente, se ela é decrescente, né? Como é que funciona isso? Como é que isso afeta a sua constante de acoplamento? Você vê que a função delta está sendo calculada aí como uma série de potências, né, em alfa. Né? Alfa, alfa 2, alfa 3. Então, se ela vai ser crescente ou decrescente, depende muito do sinal desses coeficientes. Esse é um ponto crucial dentro da história. Né? Então, nós vamos analisar isso, né, e falar sobre a questão da liberdade assintótica, né, que receber brevemente, não vai ter muito o que falar, mas nós vamos falar sobre isso. E aí, dando tempo, a gente já começa a partir mais fenomenológica. Né, isso. Para mim, é a mais complicada. Isso aí.